Podem se assentar. Irmãos, nós vamos começar na página 77 hoje. Hoje a aula é sobre submissão, disciplina e autoridade espiritual. É um caminho, né? Eu digo que é uma via de mão dupla. Precisa começar com submissão, a gente precisa prosseguir com a disciplina, para depois a gente também ter a nossa autoridade espiritual, que é isso que cada cristão tem que buscar no reino, porque nós temos a autoridade de Cristo. Quando nós somos renovados, nós recebemos a mente de Cristo e automaticamente a gente precisa buscar essa autoridade individual. Amém? Na nossa apostila está assim, ó, submissão e disciplina eclesiástica. Parte da submissão na igreja envolve aceitar correção, exortação e disciplina quando necessário. Muitos evitam esse processo, mas ele é vital para a santificação e restauração. Aqui, nós vamos ver o próximo slide e eu quero analisar ele com vocês. Vamos ser sinceros, a maioria foge da correção. Isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Desde pequenininhos, a gente corre quando a gente faz alguma arte, né? Tem muito isso. Eu, como sou mãe de 3, eu tenho isso em casa, então às vezes eu tenho que ensinar que não corre de mim, corre para mim. Por quê? Porque a gente tem medo da correção, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso é coisa que vem de quando a gente era pequenininho. Então, o que acontece? Ninguém gosta de ouvir que errou. Mas, para haver santificação e restauração, precisamos mudar a nossa postura. E mudar a postura não é algo que acontece assim, é algo praticável. Quando eu aceito a correção, eu tenho que reconhecer a autoridade de quem está me corrigindo. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que aquela pessoa ela tem autoridade para corrigir. Depois, a gente ouvir uma exortação. Quando a gente vai ouvir uma exortação, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ouvir para entender o que a pessoa está falando. Porque senão, a primeira coisa que bate na gente é como? Por que está falando isso? Por que está fazendo isso? Então, quando a gente ouve para entender, a gente já meio que se nivela, a gente já sai da defesa. E depois vem o viver a disciplina, que é aplicar na prática. Mas como? Com uma nova postura. Só que uma nova postura requer da gente muitas tentativas às vezes, porque a gente não nasce sabendo tudo. E mesmo na vida espiritual, na maneira da gente se relacionar, o que a gente tem que fazer? Todos os dias a gente trabalha duro em nós, porque a nossa luta é contra nós mesmos. Não tem ninguém tentando vencer mais a nós mesmos do que nós. Quantas vezes as pessoas estão falando, vai lá, você é capaz, você consegue, e você está dizendo que você não é capaz. O mesmo acontece quando você está passando por uma disciplina. Às vezes você até errou, às vezes você precisaria se reconciliar, às vezes você precisava daquela exortação, mas aí você, pelo teu ego, pelo orgulho, que é isso sempre, gente, eu sempre digo que tudo que atrapalha o nosso crescimento chama ego e orgulho, nada além disso. E quando a gente vai avaliar como foi a queda de Lúcifer, a gente volta para isso. Ego e orgulho. É sempre isso que ele tenta colocar no meio de nós. E aí, quando a gente começa a viver essa disciplina na prática, o que acontece? Isso vai gerando, vai fazendo parte diretamente do quê? Do nosso crescimento. E aí você começa a amadurecer espiritualmente. Você sai da esfera carnal e começa a andar pelo Espírito, que é o que nós vamos ver. Voltando para a nossa apostila, Mateus 18, do 15 ao 17. Quem quer ler para mim? Pode vir aqui, quem for ler. Não, nós vamos, mas eu anotei aqui na Bíblia, eu impresso a Bíblia.
Vem aqui, que aí todo mundo vai conhecer os alunos da Escola de Sabedoria, porque está gravando, aí vocês vão tudo parar no aplicativo, viu? Ó, 18, nós vamos ler do 15, aqui, do 15 até o 17. Ah, tá. Como tratar o irmão que peca? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Amém? Isso aqui é exortação bíblica, tá? Então tá lá em Mateus, mas exortação bíblica serve para quê? Para que a gente aprenda como fazer na prática. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente precisa fazer uma exortação, chama o irmão. Não deu certo? Chama mais alguma testemunha. Não deu certo? Aí tem que envolver toda a igreja. Eu acredito que, como nós buscamos o crescimento espiritual, a gente não deve deixar chegar nesse ponto. Eu acho que é como diz a palavra. Se por acaso você não está conseguindo alinhar de alguma forma, ceda. A menos que seja algo, né, que seja alguma coisa assim, que está acontecendo de alto escalão. Mas caso contrário, a gente tem como ceder também. Não precisa levar tudo a ferro e fogo. Agora, se é alguma coisa, né, grave, aí sim eu concordo que não pode passar em branco. Mas tem algumas coisas que a gente pode ceder. E às vezes a gente já viu, eu vou até falar isso nos próximos slides, que lá em Corinto, Paulo tinha que ficar repreendendo eles toda hora. Então, assim, às vezes, você vai ler Apocalipse, era Jesus repreendendo a igreja toda hora. E muitas vezes era por conta de bobagens. A gente vai se perdendo nas bobeiras, né? E aí é onde o Satanás vem e vai colocando um monte de setas na nossa vida, inclusive. Aqui, depois de Mateus, nós vamos ler aqui o que está escrito no nosso slide. Por quê? Eu achei bem interessante, porque ele diz assim, né? A regra de ouro da treta. Quem nunca ouviu falar desse jeito, né? Ah, teve uma treta por aí. Os adolescentes usam muito essa linguagem, mas é verdade. Às vezes o que acontece não passa disso. Tudo bobagem. Então, a gente precisa, às vezes, pensar como isso mesmo. Às vezes é só uma treta, uma bobagem. Então, olha aqui, ó. Você e ele, aquela conversa em off, olho no olho, vocês se alinham, conversa, todo mundo se entende, tá tudo bem. 2 ou 3 amigos, como uma testemunha, ou então tendo que envolver a comunidade. Porque o objetivo de Jesus nunca é cancelar a pessoa, é sempre restaurar. Vocês imaginem se a gente, cada vez que a gente errasse, Jesus tirasse a gente, excluísse a gente, como seria difícil? Então, às vezes, dá para a gente ser mais maleável nessa questão de resolver os nossos problemas. Aqui em 2 Coríntios, quem quer ler para mim do 2, do 6 ao 8? Vamos ver o que está escrito. A paz. Ó, você vai ler do 6 até o 8. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, e para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Amém. Tá vendo? Então, vamos supor que tenha acontecido algo sério. É para restaurar a pessoa. Não é para matar a pessoa. E se for uma bobagem, se for uma coisa pequena, é a mesma coisa.
Jesus está ensinando a gente que é para perdoar. Aqui ele diz assim, ó, basta-lhe a punição imposta. Depois que resolveu o que vai ser feito, entrega. A gente, às vezes, passa do ponto, a gente precisa tomar cuidado com isso. E, às vezes, a gente nem tem autoridade para isso, para passar do ponto, mas a gente, no nosso coração, às vezes, deseja. Então, entrega. Depois que já está tudo resolvido, entrega. Não fica guardando isso com você. Não guarde isso no seu coração para sempre. E ele fala, por isso eu peço que vocês confirmem o amor. Porque Paulo dizia, não, nós vamos falar agora, logo em seguida, sobre os ministérios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não adianta falar em línguas, não adianta orar bem, não adianta ensinar a palavra, não adianta nada. Então, a gente precisa lembrar que punição é resolver o que tem que ser resolvido da maneira que tem que se resolver e depois tirar a mão. Porque senão a gente acaba... Ele vai falar aqui mais para frente, ó, vamos ver o que está escrito no próximo slide. Eu vou voltar para a apostila. Ah, não, aqui é uma curiosidade, eu já vou voltar lá. Aqui, ó, na nossa apostila, ele diz assim, ó, a disciplina saudável tem como fim a cura e não a condenação. A submissão ao processo revela maturidade espiritual. Então, a gente tem que aprender a corrigir, consertar e encerrar o assunto. Por que tanta ênfase nesse assunto? Para que a gente possa sair do primeiro slide. Submissão, disciplina, só depois a gente pode ir para a autoridade espiritual. Na hora de disciplinar, a gente tem que saber disciplinar. Porque senão a gente não chega no próximo nível, a gente para ali. E aqui tem uma curiosidade da época. Sabia que na época de Jesus, os judeus e os primeiros cristãos preferiam resolver tudo internamente? Ir a um tribunal romano para resolver briga entre irmãos era considerado uma vergonha pública gigante. A igreja primitiva funcionava como uma família que lavava a própria roupa suja em casa. Como tá difícil a gente ver lavar roupa suja em casa, né? Mesmo nas famílias. A gente que lida com atender as pessoas, liderar as pessoas, às vezes acaba uma mulher, um marido expondo o marido ou a mulher numa célula, numa situação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem algumas coisas que a gente tem que aprender a resolver na nossa própria casa, antes de trazer isso para as pessoas. E assim é na igreja. Então, se eu tenho um ministério, eu resolvo dentro do meu ministério. Se eu tenho na minha célula, eu resolvo com a minha célula. E vou de liderança para supervisor, depois para coordenador. Aí só depois, se não resolve, é que vai parar no pastor. Vocês já viram gente que pula todas essas etapas e vai direto levar problema para pastor, que não era para ser? Porque nós temos uma hierarquia. Então, como nós estamos aprendendo a lidar na igreja, esse tipo de assunto tem que ser falado na escola de sabedoria. Aqui é submissão e disciplina eclesiástica. Então, não é para como você vai fazer na sua empresa. Hoje nós estamos trabalhando como a gente age na igreja. Amém? Então, é assim que nós temos a oportunidade de crescer. E crescimento espiritual vai de prática. E a prática, ela só vem com o quê? Com problema. A gente chama de problema. Mas se você quiser melhorar o assunto, você pode chamar de desafio. Você pode falar de acontecimento. Às vezes a gente fala assim, ai, teve eu tô com um problema. E aí, quando passa aquilo tudo, a gente se desenvolveu, a gente melhorou, a gente se tornou uma pessoa melhor. Aí, quando você para pensar 2 minutos, você fala, você sabe que aquele problema foi até bom? E se a gente chamasse, eu estou com um acontecimento que está me desafiando a me desenvolver, a melhorar. Aí você muda até o ponto de vista, porque tudo na vida é desenvolver. Nós não estamos aqui para ficar estagnados. A gente vai estar sempre em uma batalha diferente, principalmente se a gente amadurecer. Por quê? O próximo nível é igual jogo de videogame. Próximo nível é o quê? Sempre um pouquinho mais desafiador. Então, a gente não está buscando esta autoridade, essa disciplina, somente por ser disciplinados.
Não, a gente também quer ser autoridades, mas no mundo espiritual. A gente quer olhar para Satanás e falar para ele, sai em nome de Jesus, e ele sair. Porque a nossa briga é com ele. A gente não está brigando contra pessoas. Todos estamos no mesmo nível, todo mundo tentando evoluir. Então, quando a gente vai buscar essa maturidade, é para quê? É para vencer Satanás. E vencer a nós mesmos, que damos as brechas para que ele possa interferir na nossa vida. Vamos ver o próximo slide. Aqui, nós estamos falando de correção, né? E aí, qual foi uma bronca sem sentido que você tomou, assim, tipo, na infância? Tem alguma? Vocês lembram? Porque quem nunca, né, gente? Fala a verdade. Essa pergunta me trouxe uma reflexão, não foi só uma pergunta aleatória para mim. Porque, assim, se a gente aceitar uma correção como uma criança, vocês acreditam que a correção vai ficar mais branda? Porque quando a pastora Noêmia vem me corrigir alguma coisa, aí eu olho para ela e eu me sinto bem pequenininha mesmo, como uma criança. Eu falo, filha, quando você quiser falar, tipo assim, no mesmo nível, ou calça os sapatos dela, observa o tanto que ela já caminhou. Então eu me coloco como uma criança aprendendo. E aí eu não vejo como correção, eu vejo como uma proteção. Então a minha líder, ela me corrige em proteção, sabe por quê? Porque ela já passou naquele lugar. E se eu observar o que ela passou e eu falar, não, se ela está falando isso para mim, é porque ela quer me poupar, eu não vou precisar cair no mesmo lugar. Ela já passou, ela tem maturidade. Só que as crianças, quando a gente vai ensinar elas, elas fazem isso. E a palavra diz o quê? Que o reino dos céus é para os que são como crianças. E eu não estou falando que as crianças fazem tudo certo, eu não estou falando que as crianças aprendem tudo do dia para a noite numa... Ai, obrigada, tá tudo bem. Não, às vezes ela também fica chateada, ela também não gosta da correção. É natural. Então, quando a gente entende que às vezes a gente... Uma bronca, pode ser chamado de bronca, foi uma correção para nos poupar, a gente já vai olhar como uma criança, já vai ficar mais leve. Aqui, ó, no slide 6, tá assim, ó. Disciplina não é castigo. Então, não tenhamos medo de ser disciplinados, tá? Esqueçamos aquilo da criança, quando qualquer coisa que falavam pra gente, a gente ficava com vergonha. Não, a gente hoje é adulto. Adultos resolvem, adultos conversam. E Paulo, ele orienta a igreja a consolar e restaurar. Então, assim... Disciplina não é vingança, é caminho de cura. E é remédio, pode ser amargo, mas precisa curar. Se alguém está fazendo algo que não está sendo para cura, que está sendo para humilhação, que está sendo peso além da conta, aí não está certo. A gente tem que tomar cuidado. Mesmo quando a gente vai corrigir em casa, corrigir a família, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode passar aquele limite, senão a gente também deixa de ser respeitoso. Então aqui, ó, quando ele fala de maturidade, a maturidade também é no nosso comportamento. A gente vai aprendendo como se comportar e automaticamente a gente vai sendo disciplinado, mas a gente vai alcançando esta maturidade espiritual, que é o que nós vamos buscar. Da agora para frente, a gente vai começar a despertar essa autoridade espiritual, porque de nada adianta sermos bons alunos e não colocarmos em prática. Então, todos os dias a gente tem que olhar e falar, não, eu vou praticar aquilo que eu já aprendi. Porque senão a gente vai ficando mais do mesmo. Aí a gente não sai do lugar. Lá em 2 Coríntios, a gente já tinha lido, é isso que ele está dizendo, faça toda essa correção com amor. Então, quando a gente aceita o processo, a gente revela 3 coisas vitais. Maturidade espiritual, humildade e disposição real para crescer. E estar disponível para crescer é algo que a gente precisa de verdade se confrontar todos os dias.
Porque dá um trabalho, todos os dias a gente olha e fala, não, eu estou disponível. E aí, quando você se coloca disponível, você pode ter certeza que as coisas chegam, tá? Vai sempre chegar as oportunidades para que você viva aquilo que vai te desenvolver. Então, se coloque à disposição, mas esteja essa disposição real. E uma curiosidade da época é que a igreja de Coríntio, ela ficava numa cidade portuária que era de Las Vegas, era tipo uma Las Vegas do mundo antigo. Então, eles usavam ali, era uma bagunça total. Paulo teve que pegar pesado na disciplina, porque a galera estava trazendo os costumes loucos da cidade para dentro da comunidade da fé. E lá era uma cidade muito próspera. Só que era muito vibrante a área comercial deles. Então, ali tinha muito dinheiro mesmo. Era uma Las Vegas antiga mesmo, porque eles tinham muitos jogos, eles tinham muita imoralidade sexual e eles tinham muita idolatria lá. Então, pensa como foi para Paulo ter que pregar para essa galera e, além de tudo, ainda morar lá. Porque uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês é que ele ficou lá 18 meses. E durante esse tempo, ele fazia as tendas lá para sobreviver. Então, ele ficou lá morando 18 meses e lidando com essa galera. E às vezes a gente dá uma voltinha no mundo, agora a gente fica horrorizado, né? Imagina como é que era para ele lá, porque ele estava em santidade. Ele devia ficar doidão lá, querendo matar todo mundo. Né? Agora aqui, ó, vamos ver o que está escrito na nossa apostila. A função dos ministérios e a ordem espiritual na igreja. Deus estabeleceu ministérios específicos para o aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo e realização da obra. Quem quer ler para mim? Efésios. Ah, deixa eu ver, acho que tá. Marquei também, porque ele tá só um pedaço. 4, do 11 até o 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então aqui, gente, nós vamos evoluindo. Porque a ideia aqui, ó, ela termina no 13 dizendo, até que todos é todos. É você, é eu, é todo mundo. Não vai ficar ninguém de fora, amém? Então ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Imagina, gente, eu leio a palavra, o meu coração até treme de alegria, porque quanto mais você vai lendo, mais você vai conhecendo Jesus, aí você vai falando, meu Deus, e tem para mim algo muito parecido com Jesus. E aqui na nossa apostila está assim, ó, esses ministérios operam dentro de uma ordem espiritual e os membros da igreja devem aprender a reconhecer, honrar e se alinhar a esses dons. Quando alguém rejeita a liderança de um pastor ou não aceita a orientação de um líder, está resistindo ao próprio plano de Deus. A submissão aos ministérios é uma proteção espiritual. Ou seja, só vamos receber os dons e caminhar neles com maturidade quando conseguimos ver a mão de Deus dentro do plano que está estabelecido dentro da igreja. As coisas não são como são à toa, foi tudo estabelecido pela palavra. Então a gente precisa crer que essa palavra vai nos sustentar e vai também nos direcionar. E assim nós vamos caminhando.
Pode. Bem rapidinho. Irmãos, não sei se vocês prestaram atenção, são 5 ministérios. E quando a igreja aprende a reconhecer, a honrar e se alinhar a esses dons, aí tem uma proteção espiritual e um crescimento espiritual da pessoa. A escola é um ministério, não é um departamento. Entenderam? Quem está aqui e está vendo a necessidade de estudar a palavra, obedecer esse ministério, ele só vai crescer espiritualmente. Amém. O que está lá fora, o que não estão dando crédito, jamais vão chegar a um crescimento espiritual, porque não conhece o plano de Deus para a sua vida. Amém? Amém. A ordem da casa é o que a gente leu em Efésios 4, do 11 ao 13. Então, temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que Deus estabeleceu esses ministérios? Para edificar, aperfeiçoar e fortalecer a igreja. Então, Deus, ele não estabeleceu isso à toa. A verdade é uma só. A palavra todinha, ela explica como que Deus quer as coisas. Já reparou que às vezes a gente está vendo pessoas até em alguns ministérios, algumas igrejas, querendo colocar tudo diferente do que está estabelecido na Bíblia, porque eles vão lidando com as suas verdades e colocam a Bíblia para ir encaixando conforme eles querem. E você logo vê que não tem a mão de Deus ali. A gente pode até ver uma movimentação, mas a gente não consegue sentir a presença. Eu não sei vocês, mas o mundo espiritual, ele vai ficando mais claro diante dos nossos olhos quando a gente está seguindo o que Deus falou. Então aqui, ó, edificar, aperfeiçoar e fortalecer a igreja é desde lá do começo. Lá quando começou a primeira igreja, lá em Atos, quando eles começam a formar a igreja, você já vê que ali já tinha ordem. Já havia essa ordem e essa decência. Porque aí depois o Espírito Santo ia o quê? Acrescentando as almas que deveriam ser salvas. Então, quando a gente obedece isso aqui, automaticamente o nosso ministério vai frutificando. Deus, ele deixa claro que a gente vai conhecer as árvores pelos frutos. Então, nossa vida vai frutificando. E em quê? Em quantas almas a gente vai alcançando? O quanto do nosso ministério está sendo para edificação de outras pessoas, de outras almas? E aí a gente vai conseguindo alinhar isso. Ó. Submissão é reconhecer esses dons, honrar a liderança e se alinhar. Então, isso gera o quê? Proteção. Então, estamos protegidos. Quando honramos a nossa liderança, quando honramos aquilo que o Senhor colocou no outro, a gente está protegido. Sabe por quê? Porque quando a gente não valoriza o que tem no outro, a gente acaba passando por situações parecidas justamente para que a gente aprenda. E se a gente não quiser passar por isso, tem uma maneira mais fácil. É a gente observar. Já observaram quando alguma coisa acontece com outra pessoa, você avalia e você fala, eu não vou por esse caminho não. Às vezes você nem passou por ali, você nem teve aquele problema. Você já se resguarda, o que acontece com você? Você não passa aquela dor. Então vamos observar que a palavra está dizendo sobre isso. Não somos nós que estamos dizendo, olha, tem que honrar. É a palavra. E aqui eu quero ver com vocês, porque assim, lá em Marcos, a gente não vai abrir esse, tá? Em Marcos 3, 24 ao 25, tá escrito assim, ó. Se o reino estiver dividido entre si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. E isso muitas vezes acontece sutilmente. Porque aqui Jesus estava falando a respeito de Satanás mesmo, porque eles estavam falando que ele estava expulsando os demônios em nome de Belzebu, e aí ele pegou e falou, não, como que Satanás expulsa no nome de Satanás? Não pode. E aí quando ele está explicando isso, se a gente pega isso e aplica na nossa vida,
Como que uma casa dividida subsiste? O meu marido quer ir para cá, eu quero ir para lá. Os meus filhos estão indo para lá e eu estou mandando eles irem para lá. Não tem como. A gente não consegue. E no ministério da igreja é a mesma coisa. A gente alinha o que o pastor está dizendo, depois nós vamos indo pelos departamentos, por todas essas classes que a gente vai conhecendo dos ministérios. Na nossa célula a gente se alinha também com os nossos supervisores, coordenadores, vamos dando honra um para o outro. E o que acontece? Satanás não consegue dividir a igreja. Ele pode vir, ele pode tentar, só que o que a palavra diz? Que as portas do inferno não prevalecerão. Então, a gente consegue avançar com força. Quando a gente aprende isso, a gente fica forte. Então, ser submisso, ter disciplina, só faz com que a nossa autoridade espiritual seja mais forte. E isso faz com que a gente avance, que é para isso que a gente veio. E na nossa apostila, virem a página, por favor. Está escrito assim, ó. Submeter-se à igreja local. A palavra e a liderança é um caminho direto para o crescimento espiritual. Deus usa o ambiente da igreja para nos mostrar, nos moldar, provar e amadurecer. E aqui, do nada, surgiu uma pergunta bem aleatória. Se você tivesse que comer a mesma coisa todos os dias pelo resto da vida, sem engordar, nem passar mal, seria pizza ou hambúrguer? É do nada. Só que eu gostei da pergunta, eu achei ela bem interessante, eu usei ela também para a gente fazer uma reflexão em relação a tudo que nós estamos falando. Porque se as regras não tivessem, se não houvesse punição, se nós pudéssemos fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, será que a raça humana já não teria sido eliminada? Será que não é porque engorda que a gente não come todo dia? Mas será que também não é porque tem punição que às vezes a gente obedece? Peça para o Senhor sondar o teu coração. Sabe por quê? É muito mais valioso você errar, tentando acertar, do que você se manter no autocontrole de eu só não faço porque... Sabe, porque isso acaba com você, não acaba com as outras pessoas. Isso extermina a sua vida, os seus ossos, o seu bem-estar, a sua evolução, a sua felicidade. E a vida ela é tão curta. Parece que a gente tem muito ainda tempo para viver, né? Mas a mesma palavra diz que é tudo como um sopro. E tudo lá também em Eclesiastes está escrito, tudo é vaidade. Será que você não deixa de brigar porque senão você vai ser punido? Será que você só não sai, né? Porque senão você vai ser punido? Peça para o Senhor te ajudar a esquadrinhar o coração para que você saia daqui com uma pergunta bem aleatória, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Porque às vezes o que está faltando é a gente desapegar mesmo, sabe? A gente olhar e falar, quer saber? Eu não vou fazer porque eu seria punida. Não é por causa da punição, eu não vou fazer porque eu não quero fazer, porque não está mais em mim isso. Agora eu tenho a mente de Cristo, eu sou uma nova criatura. Sabe? Comece a pedir para o Senhor te mostrar o porquê que você não está fazendo. Eu gosto de dizer que porque você faz o que você faz tem muito mais peso do que de fato o que você faz. Às vezes a gente conquista lugares altos, a gente consegue superar muitos limites, barreiras. Quando você vai ver no final, você fala, por que eu estava fazendo isso mesmo? Se você olhar para dentro de si mesmo, você vai falar, era só para eu não perder o posto, ou era só por orgulho porque falaram isso de mim, ou era só para provar para não sei quem. Gente, a vida é muito mais que isso. A gente precisa se avaliar. Por que eu obedeço? Por que eu não como pizza todo dia ou hambúrguer? Porque eu não quero, porque a vida está cheia de outras coisas boas. Eu vou provar de outras delícias que o Senhor me dá. E tem tanta delícia na obediência. Quando você é uma pessoa que você obedece, que você sabe honrar, as delícias do Senhor, elas vão aparecendo no seu dia a dia. Você é honrado por uma criança, você é honrado pelo seu marido, você é honrado pela sua mulher, você é honrado na hora que você vai na padaria. Às vezes a gente está esperando grandes honras no altar, num púlpito, e não é nada sobre isso.
Aonde você passa, as pessoas gostam de você. Por onde você passa, as pessoas reconhecem Cristo em você. Você tem transformado as vidas das outras pessoas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo comigo nesse momento. Eu e a pastora Noêmia vamos lançar um livro, né? E nós escrevemos juntas com outras mulheres. E eu tive o convite para ir para o Rio de Janeiro. E estava tudo certo, eu ia para o Rio de Janeiro. E o meu sobrinho, que não é sobrinho de sangue, mas cresceu com o meu filho mais velho, me convidou para ser madrinha de casamento no mesmo dia. Eu falei, gente, que bom, né? Porque a gente tem tantas datas, assim, eu sou tão ocupada, quase não tenho nada para fazer, assim, de compromisso. E os dois que tinha importante no mesmo dia. Aí eu tive que escolher. E eu escolhi no casamento dele, porque eu ia ser madrinha. E eu não vou no livro, no lançamento do livro. Por quê? Ele era um menino que era para estar desviado, era para estar no mundo. E um dia ele chegou na minha casa chorando. E ele disse sim para mim, tia, ele não tinha apoio. E ele disse, tia, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Falei, eu sei, vem cá. Peguei uma Bíblia, sentei com ele, mostrei para ele, levei para a igreja. Ele não batizou aqui, ele não quis a princípio ficar aqui, porque o que ele conhecia de igreja era das mais reservadas e ele acabou se convertendo por lá, casou, vai casar agora, está constituindo família. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Eu falei, eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu lutei, eu chorei aos pés de Jesus por essa alma e agora eu preciso estar lá. Então, às vezes, esta honra que eu estou recebendo, ela não vai aparecer para muitas pessoas. Mas eu fui honrada ali. Eu não sou tia de sangue, não precisava ter me convidado. E quantas pessoas não fizeram isso para você? Todo mundo aqui provavelmente já foi padrinho de casamento, já foi honrado por alguém. E às vezes a gente não dá valor. E para mim foi uma honra tão grande a hora que ele falou. Eu falei, não tenho nem o que pensar. Já chamei a pastora, falei, pastora, você vai me perdoar, nós não vamos poder ir juntas. Você vai e me representa lá, mas eu preciso fazer isso. Então, às vezes é no dia a dia, gente, é nas coisas pequenas e Deus está honrando a gente o tempo todo, mas a gente às vezes não está vendo. Então a gente precisa começar a olhar essas pequenas coisas e ver o quanto Deus já está fazendo por nós. Ele já está nos honrando. E essa autoridade eu tive de ajudar ele a não se perder. Então, quando eu entro em nome de Jesus e brigo pela alma dele e vejo que hoje ele está convertido, que ele está na igreja, valeu muito mais do que qualquer outra honra, qualquer outro título. E eu tenho certeza que vocês já fizeram isso também. Tem muitas pessoas que vocês podem olhar hoje e falar, é porque eu dobrei o meu joelho, porque eu ajudei, porque eu busquei, que está na presença do Senhor. E isso daí está lá, pedrinha do nosso galardão. Já vai ter uma pedrinha preparada para gente. Amém? Lá na apostila tá assim, ó. E perseveraram na doutrina. É Atos 2:42, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a gente persevera juntos em doutrina, em comunhão, no partir do pão e nas orações, olha o que acontece. Frutos da submissão saudável. Ninguém é capacho de ninguém. É uma submissão saudável. Eu te honro por conta do que eu respeito, do que você carrega. Eu não sou um capacho. Ninguém me trata como um capacho. Eu honro, eu me submeto. Automaticamente, o que acontece? Fruto de submissão saudável. Crescimento em sabedoria e caráter. Maturidade nas decisões. Maturidade nas decisões, às vezes, está difícil. Porque às vezes a gente quer que outras pessoas sejam maduras quando vão tomar decisões com a gente, mas na nossa vez a gente às vezes quer dar birra. Então a gente tem que tomar cuidado. E capacidade de servir e liderar. Então, quando a gente passa por todos esses estágios, estamos prontos, porque vamos tratar as outras pessoas como gostaríamos de ser tratados, vamos dar a elas a devida honra que gostamos de receber, e aí é uma via de mão dupla. A gente vai indo e vindo na mesma comunhão, na mesma intenção, todo mundo querendo edificar, querendo melhorar as pessoas que estão com você, ensinar, e automaticamente o reino vai sendo propagado como o reino de luz. Porque lá nas trevas
tem uma galera muito unida. Eu não sei se vocês já perceberam. Eles fazem tudo com muita união. E às vezes eles deixam a gente no chinelo. A gente precisa tomar cuidado. A submissão na igreja não é um peso, mas um privilégio. Ela protege, edifica e promove unidade. Quando cada membro compreende sua posição e se submete ao corpo, o crescimento é inevitável, tanto pessoal quanto coletivo. Então a gente vai vendo a mão de Deus em tudo. Já tinha passado. Lá em Atos 2, 42, está a fórmula do crescimento. Então, a gente persevera na doutrina e na comunhão, a gente atinge também, soma a isso, né, a submissão saudável à liderança, automaticamente a gente vai ter o resultado de sabedoria, caráter e capacidade de liderar. Sabedoria sem caráter não sustenta a liderança. Porque a sabedoria quem dá é Deus. Mas se você não viver na prática o que você prega, você acaba com toda a sabedoria que Deus te deu. E aí você se queima, você estraga tudo que Deus construiu. E a Bíblia conta pra gente vários episódios disso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque capacidade de liderar, às vezes a gente faz um curso, que é o que a gente faz toda segunda-feira aqui, inclusive com o pastor André. Tem curso. Aquilo lá é um curso que ele nos dá para nos capacitar à liderança. Então, capacidade, se não tivesse na igreja, nós poderíamos tentar adquirir em outro lugar. Capacidade nada mais é do que estudar. Agora, sabedoria é só Deus que pode dar. Nós temos que pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria, porque a palavra fala, se você não tem, pode pedir, porque Ele é abundante, Ele pode dar sabedoria para todo mundo que não vai faltar nada para Ele. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que a gente considera sábia, a gente pode falar para Deus, Senhor, me eleva a esse nível, eu quero ser mais sábia. Eu quero ter essa sabedoria, eu quero ter essa capacidade de ser sábia aos teus olhos. Porque sabedoria aos olhos do mundo nada mais é que ser uma pessoa inteligente. Às vezes você é inteligente, mas você não tem caráter. Às vezes você é inteligente, mas você não consegue viver uma vida de acordo com a palavra. Então a gente pode pedir para Deus que Ele dá. Na apostila, na página 79, nós vamos ver o seguinte. A autoridade espiritual do crente. A autoridade concedida por Cristo. Jesus não apenas exerceu autoridade, mas também delegou à sua igreja. Os crentes nascidos de novo são chamados a viver sob autoridade, mas também a exercer autoridade espiritual como representantes de Cristo na terra. No final de tudo, é tudo sobre o mundo espiritual. Tudo que a gente aprende na palavra é sobre o mundo espiritual. A gente vê o mundo físico e às vezes a gente acha que o mundo físico ele é mais real do que o espiritual. É o contrário. É muito contrário. O mundo espiritual é muito mais real do que isso que a gente vê. Porque tem coisas que a gente não consegue enxergar que existem no plano físico e elas existem. E às vezes a gente nem conhece. E a gente acha que é o que a gente vê que é verdade. Não, o que a gente não vê é muito mais verdade. Então a gente precisa sempre lembrar que a palavra é tudo sobre o mundo espiritual. E aqui está assim, ó. Em Lucas 10, 19, está escrito: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Gente, é muito engraçado. Depois que eu li esse versículo e que eu comecei a aplicar ele na minha vida, eu já vi uns 2 ou 3 escorpião na minha frente. E eu calcei o sapato e eu falei, eu vou pisar. Mas eu sei que não era sobre isso. Mas até no mundo físico, você tem que pisar. Eu tinha medo de barata, eu tinha medo de escorpião, eu não tenho mais. Depois dessa palavra, eu não tenho mais. E imagina no mundo espiritual o que a gente vai fazer com essas pestes. Porque é tudo praga. A gente precisa olhar para Satanás e falar, eu já te vi, você não vai me derrotar. Eu estou em Cristo e eu sou mais que vencedor. Então, quando a gente começa a entender sobre esta autoridade de Lucas 10, o que é? No mundo, conquistado à força ou à politicagem, baseada em títulos,
mérito próprio, usado para mandar e controlar. No reino, não. No reino é receber por submissão, vem inteiramente de Cristo, não é mérito nosso, está ligado à nossa posição nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós precisamos saber que recebemos dele e que ele vai sustentar. Se ele te deu, ele vai sustentar. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo dessa, não, mas eu não sei orar. Mas e se manifestar na minha frente, eu não vou saber expulsar. Não é no teu nome. É no nome de Jesus. Busque a Cristo, busque a santidade, busque a oração, busque conhecer a palavra, andar em retidão, que não tem erro. Eu já tive medo. Hoje eu não tenho mais. E ele é usado para servir e curar. Automaticamente, é isso que um cristão faz. Ele serve o próximo para quê? Para que o próximo seja curado e que ele possa ser até maior que ele. Que ele possa ir a lugares que a gente não vá. Assim é com os nossos filhos. Quem aqui é pai e mãe? O seu sonho é ver seus filhos alcançando lugares que você talvez não vai pisar em vida, não é? Eu, pelo menos, sinto isso. Filhos espirituais é o quê? A mesma coisa. Você gerou uma pessoa espiritualmente, você tem que amar ela como você ama seu filho de carne. Você não pode amar ela só um pouquinho. Você tem que pensar que você precisa desejar que ela alcance lugares que talvez você nem vá pisar. Para quê? Para você ver se cumpriu o que você veio fazer aqui. O que você está fazendo quando você lidera. Amém? Aqui, ó, essa na nossa apostila, voltem lá. Essa autoridade não é humana, nem baseada em mérito próprio. Ela vem de Cristo e está diretamente ligada à nossa posição espiritual nele, assentados com Cristo nas regiões celestiais. A identidade do cristão inclui uma posição de governo espiritual. Ao nascer de novo, somos feitos novas criaturas e assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, já está feito. Já estamos com Cristo, não precisamos temer. Só que eu quero falar com vocês. Aqui vai ser o resumo. Eu quero falar com vocês de uma coisa que a gente precisa avaliar em relação a tudo que a gente conversou até agora. Por quê? Em Mateus 16, 23, está escrito assim, ó. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. E foi Jesus que disse para Pedro, quando ele está contando que vai ser crucificado, que vai morrer e tal, Pedro tem essa reação de falar para ele, não, você não vai. E Jesus responde isso, para trás de mim, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás. Mas ele não estava falando com Pedro, ele estava falando com Satanás mesmo, ele não estava falando de Pedro. Ali ele já estava falando diretamente com Satanás. E aí, o que acontece? Versículos antes, no 17, ele diz assim, ó, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Ou seja, pouquinho tempo antes, Pedro pergunta para ele, quem vocês dizem que Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele responde isso para Pedro. Então, para pensar, num espaço curto de tempo, uma hora Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo, né, por Deus, outra hora ele está sendo usado por Satanás, da boca dele sai. Gente, cuidado! Ele vai pôr pedra de tropeço na nossa vida o tempo todo. Tanto na hora de submeter, tanto na hora de ter autoridade, quanto na hora de ser disciplinado. Se a gente não estiver firmado espiritualmente, a gente não vê. É tudo muito sutil que Satanás faz. E ele vai usar o quê? Pessoas. Ele vai usar as pessoas. Eu passei isso aí com o meu supervisor. Eu fiz um comentário e ele falou assim, certinho essa palavra que você falou aí. Eu falei, não, isso aí não é dele.
Aí eu, só que assim, fiquei na minha, quietinha assim, tal, de boa. Né? Depois aí eu sozinho repreendi e tal. Não entrei nem em embate. Uma coisa. Falou uma coisa legal aqui agora, daqui a pouquinho foi daí. A gente tem que tomar cuidado, porque é isso que acontece, é sutil. Satanás, ele é sutil. Eu gosto de dizer, quando eu estou conversando a respeito, né, disciplinando alguma pessoa, conversando, ensinando, ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás, ele não é criativo. Ele faz mais do mesmo. A gente precisa olhar para as coisas que Satanás já fez, usou para a gente cair, e ver que ele vai fazer tudo de novo. Ele não é criativo. Ele não tem criatividade, ele vai sempre naqueles mesmos, aquele mesmo jeitinho sorrateiro dele. Aquilo que você tem uma ferida, que você não tratou, que você não perdoou, que você ainda não está curado, é onde ele vai enfiar o dedo. Pode se preparar. Aquele é o lugar que você tem que tomar mais cuidado, porque é sempre ali. Onde você fica irritado, é sempre ali que ele vai pôr uma situação. Porque ninguém vai ser tentado por aquilo que não tem problema. A palavra diz. Sim, ele é zero criatividade. É zero. Se eu olhar, ele pega sempre a mesma coisa que você vai passando. E se é uma pessoa que tem problema com pornografia, vai ser na pornografia. Se é uma pessoa que tem problema no dinheiro, vai ser no dinheiro. Ele vai pondo sempre igualzinho. Ele não tem criatividade. A gente é que precisa ficar esperto. Porque às vezes a gente fica, de novo. Não, é de novo você que não viu. Então você está passando de novo, por quê? Porque quando você teve a oportunidade, você não fez. É verdade, é tudo aquilo que a gente tem os desejos, né? Vamos encerrar aqui na apostila, ó. Isso indica que estamos acima de todo poder e potestade, não por nós mesmos, mas porque estamos em Cristo. A autoridade do crente é posicional, vem de onde estamos espiritualmente, e não emocional ou circunstancial. Então, a nossa luta é contra principados e potestades e as hostes da maldade na onde? Nas regiões celestiais. Nós precisamos entender quando Satanás está usando uma situação, uma pessoa contra nós, porque a autoridade que nos foi dada não é para massacrar ninguém. Pelo contrário, é para tirar Satanás daquela jogada. É para que a gente tire Satanás da vida do irmão. É para que a gente não permita que Satanás leve mais uma pessoa para o inferno. A nossa luta é contra isso. Então, seja na igreja, seja em casa, seja com o marido, no trabalho, o que a gente tem que fazer? Viver uma vida onde o nosso espiritual esteja sempre comandando. A gente olha e pensa, eu já te vi, Satanás. E aí a gente expulsa ele. Tem até algumas conversas que antes de começar, você já tem que chegar perto da pessoa e não precisa falar, né? Porque não dá para falar, mas você já tem que falar. Tá repreendido em nome de Jesus, antes de começar a conversa. Você já repreende Satanás antes de começar a conversar com a pessoa. Por quê? Porque você já sabe, você já viu ele. Aí, não, peraí, mas não vai falar assim comigo? Não vai falar isso para mim? Acabou. Perdeu a oportunidade de ganhar mais uma alma para Jesus. E nós viemos aqui para quê? Para isso, para tirar as almas da mão de Satanás. E aqui tem um resumo que eu quero ver com vocês. É o ciclo da maturidade. Aceitar a correção, então eu ouço para entender, lembrem sempre disso, entendam o que a pessoa está falando, depois você se alinha a liderança, aquilo que foi te proposto, depois você cresce em maturidade. Como que cresce em maturidade? Fazendo. Não adianta estudar. Não, quando tem gente que faz a liderança, aí quer fazer a de discípulo, aí acaba de discípulo, quer fazer a escola de sabedoria, aí depois quer fazer o de casados, aí e não acha que está pronto. Você nunca vai estar. Você só aprende fazendo. Maturidade vem no dia a dia. Você vai fazendo, você vai aprendendo, vai aceitando a correção e automaticamente você cresce. E aí você recebe de Deus a autoridade para liderar. Que é isso que nós estamos buscando. A autoridade para liderar. E uma pessoa que tem autoridade, ela precisa chegar e Satanás sair. Você põe o seu pé e Satanás tem que sair.
aonde você for. Isso é ter autoridade. Não é sobre a sua posição, não tem nada a ver com isso. Sua autoridade tem que ser, pôs o pé, Satanás sai. Aonde você for. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos encerrar essa aula. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês, que seja uma boa semente no coração de vocês e que vocês estejam com a terra boa. Porque somente em terra boa a semente frutifica. Então, para que a gente esteja com a nossa terra boa, o que a gente faz? A gente clama ao Senhor. E Ele vem, Ele restaura tudo que Ele tiver que restaurar em nós. Amém? Pai, nós te damos graças por mais essa aula, te damos graça pela Escola de Sabedoria. Eu sei, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas nesse ministério. Eu sei que o Senhor já viu o que nós não vimos. Eu sei que muitas pessoas serão transformadas, edificadas e que muitos sairão daqui prontos, disponíveis para servir, para amadurecer, para liderar, para que eles sejam palavras vivas. Que a gente, por onde for, Senhor, a gente coloque o nosso pé e a autoridade do cristão esteja sobre nós. Que agora, Senhor, ao receber a Santa Ceia, nós possamos te pedir também que o Senhor nos confronte, que o Senhor mostre aquilo que nós temos que mudar, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor retire de nós todas as inclinações para o mal e que nós possamos, Senhor, te ver como a mente de Cristo, a gente caminhe durante todo o nosso percurso no meio do povo de Deus, no meio do mundo e que a gente possa, Senhor, tirar o máximo de pessoas do inferno e trazer para a gloriosa luz, que é esta luz que nós já conhecemos. Em nome de Jesus, sela a nossa aula. Amém.